Fala, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Projetando CREA do Futuro. Um episódio que tem como objetivo, um podcast que tem como objetivo falar e discutir o nosso conselho profissional, o CREA-RJ. E hoje estamos aqui com representantes da instituição de ensino. Então eu quero saudar aqui minha amiga conselheira do CREA, professora Gisele, meu amigo conselheiro do CREA também, professor Nassif. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Para quem não sabe, né, o CREA tem o seu plenário, que é composto por representantes das entidades de classe e representantes das instituições de ensino. São professores, engenheiros, profissionais que estão lá discutindo, né, sempre com a gente as questões do nosso estado relacionadas à engenharia, agronomia, geociências. E tanto a Gisele quanto o Nassif, além de serem assim, docentes exemplares da sua área, se dedicam, né, de forma voluntária a estar ali representando as instituições, trazendo os debates mais aprofundados, cada um em sua área. Então, Gisele, se apresenta um pouquinho aí para os nossos colegas profissionais que estão aqui nos acompanhando, assistindo, e fala um pouquinho como é que foi a sua experiência para virar conselheira do CREA, como é que tem sido essa experiência como conselheira do CREA. Bom, primeiro, obrigada, Miguel, pelo convite. Eu sou Gisele Saleiro, sou engenheira de produção e segurança do trabalho, mestre e doutora em engenharia e ciência dos materiais. Fiz meu doutorado no IME. Hoje eu represento a Universidade Estácio de Sá, no Conselho, o qual eu tenho muito orgulho. E no Conselho eu tive assim, oportunidade de entender um pouco mais o que é o CREA, que eu acho que hoje é uma dificuldade na área de educação, entender um pouco mais sobre o CREA, os nossos alunos, enfim. Passei pela Comissão de Educação, o qual eu também me orgulho, aprendi muito como coordenadora da Comissão de Educação, foi em 2024. Em 2025, eu assumi a coordenação da Comissão de Atos Normativos e hoje estou como diretora das regionais, segunda diretora regional do CREA-RJ. Maravilha, Gisele. E o nosso querido Nassif, se apresenta também, Nassif. Obrigado. E como é que está sendo essa experiência agora como conselheiro do CREA? Obrigado, Miguel, aí pelo convite. Uma felicidade estar aqui participando do podcast, né? Eu sou o Roberto Nassif, eu sou professor da Universidade do Estado, né, da UERJ, e estou como vice-diretor lá da Faculdade de Engenharia, né? Vendo de perto lá o drama lá dos nossos alunos, né? Eu fiz engenharia civil, e aí eu fiz um mestrado em administração pública e fiz o doutorado e o pós-doutorado em arquitetura e urbanismo com o doutorado sanduíche na Alemanha, né? Então, pude passar um tempo fora também, voltar. E tô gostando da experiência. A UERJ já estava há 16 anos sem... O que é um absurdo, diga-se de passagem, né, Nassif? Uma das faculdades mais tradicionais de engenharia do nosso estado, tanto tempo afastado do plenário do CREA. Exatamente. Né? Então, como a gente está promovendo agora e eu entrei na direção, né, com uma missão de reestruturar os currículos, né, da gente poder dar uma revitalizada aí nos currículos da engenharia, a missão que eu tive foi exatamente de resgatar essa cadeira no conselho, né, para que eu conseguisse ter uma proximidade, né, com o CREA e também com a parte profissional, juntando a academia, né, com o CREA e o lado profissional. Eu acho que essas reformas curriculares que a gente está promovendo, elas têm que estar, né, integradas com o mercado e com o conselho também, né? Então... Concordo plenamente com essa visão, Nassif. E aí, já aqui entrando na primeira discussão, que eu acho que é a grande pauta quando a gente fala hoje do ensino de engenharia, é a questão do desinteresse de uma geração, né, aí de jovens que não almejam seguir, né, qualquer profissão que seja ligada ao setor da engenharia, da agronomia. O número de jovens interessados em fazer engenharia vem decaindo na última década, acentuadamente.
aqui no estado do Rio de Janeiro chega a ser menos de 50% de interesse, fora a evasão que acontece, né, durante o período de graduação, que muitos acabam desistindo. Então, como é que você enxerga, Gisele, né, esse cenário que nós estamos, o impacto que isso significa para o mercado, para um estado, para uma nação, e de que forma você imagina que a gente, né, com parte do conselho, pode trabalhar para reverter essa situação? Bom, primeiro, a minha opinião, né, como engenheira, é que eu acho que durante muito tempo a gente não via um protagonismo da engenharia, né? A engenharia é extremamente importante. Hoje eu não consigo enxergar nada que não envolva engenharia, né? A engenharia está em todos os locais. Então, acredito que, primeiro, como o colega Nassif colocou muito bem, é a questão da integração do que o mercado pede com o que a academia vem oferecendo. Então, por exemplo, acho que dentro da universidade, as semanas acadêmicas, as feiras de ensino, elas começaram a trazer um pouco mais para os nossos alunos conseguirem visualizar. Engenharia é um curso difícil, diga-se de passagem, né? É verdade. O ciclo básico é cálculo, física, é realmente algo que assusta, é um primeiro impacto, até porque a gente passa 2 anos estudando todo mundo ali o ciclo básico e não tem aquele primeiro contato, muitas vezes, com a profissão. E acredito que com a retomada, o desenvolvimento do país, acho que uma melhora salarial também, né, seria um grande passo para alavancar esse interesse pela engenharia e a visualização. De fato, a gente ficou muitos anos com a engenharia esquecida. Então, agora a gente está começando a ver um aquecimento do mercado. Então, acho que isso possa vir a mudar futuramente. Perfeito. Nassif, nessa linha também, mesmo nas universidades públicas, né, onde o aluno acaba não pagando, né, o curso de forma direta, é pago, né, através dos impostos de todos nós, isso também tem reduzido o interesse do jovem em fazer, né, o curso de engenharia. Como é que tem sido isso na UERJ, por exemplo, né? Uma tão tradicional, isso também tem refletido nos cursos de engenharia da UERJ, você como vice-diretor. Como tem sido a estratégia dentro da instituição para reverter esse cenário, por exemplo? Olha, Miguel, eu ando pesquisando bastante, tentando entender um pouco, né? O tema que a gente está debatendo aqui, ele é muito complexo, né? Então, tem diversos pontos de vista, tem muita coisa que vai influenciar isso, né? Eu costumo dividir sempre a minha análise que eu estou fazendo, assim como bom engenheiro cartesiano, né? A gente gosta de decompor para poder tentar entender, né? Eu divido assim, antes, pensando assim numa trajetória do jovem, né? Eu penso assim, antes dele entrar na universidade, durante a universidade e depois que ele sai. Então, se a gente puder analisar o desinteresse assim, né, de que vocês estão falando, eu acho que se a gente for analisar o antes, por exemplo, vamos ver se a gente consegue primeiro analisar, trazer alguns pontos desse antes, né? Existe uma pressão no jovem hoje muito grande, que é da alta performance, né, dos likes, né, do engajamento, das métricas, né, da vigilância constante que o jovem tem. De um retorno muito imediatista também. Retorno, né? muito imediatista. Então, ele é cobrado o tempo todo socialmente, né? Ele tem uma pressão financeira e econômica também por trás dele, né? Então, eu acho que um primeiro momento, eu tenho recebido muitos alunos de ensino médio lá, que procuram a UERJ para fazer, né, conhecer a universidade. E eu, quando pergunto assim para os alunos quem vai fazer engenharia aqui, assim, de uns 40, assim, eu vejo que uns 3, 4 é que dizem que vão fazer engenharia. Então, existe essa pressão que tá tendo dessa questão. E isso aí leva ao jovem a
questionar muito sobre a vida boa que ele quer ter, né? Então você vê que vida que o jovem quer ter. E com certeza a matemática e a física, ela não faz parte dessa vida boa que o aluno quer, né? Porque tradicionalmente a física e a matemática já são matérias que já têm lugares difíceis na vida do jovem. E quando ele se depara com essa pressão toda social que está tendo, com certeza física e matemática não estão no rol do que ele considera como ele vai ter uma vida boa, né? Uma vida bem vivida daqui para frente, né? Então ele recebe muitos exemplos de blogueiros, né? E casos de sucesso o tempo todo, né? De pessoas que não estão ligadas à física e à matemática, não querem saber de física e matemática, né? O nosso setor é um setor que se comunica muito mal. Muito mal, né? Exatamente. É um setor desvalorizado, e em grande parte pela falha da sua capacidade de comunicação. Eu concordo que falta a Suzana, a diretora da COP. Quando eu tive com ela, ela falou assim: Miguel, falta sex appeal na engenharia. Exatamente. Depois, na entrevista dela, falou que faltava atração à engenharia. Ela poliu o comentário dela para mim. Mas a entrevista que ela deu ao Globo, né? No Dia Internacional da Mulher. Mas eu acho que é um cenário que, em longo prazo, foi desconstruindo um setor que reverte numa gama gigantesca de uma problemática. Desde um salário baixo, seja inicial, seja até final. Quer ver, você fala assim, se você comparar o honorário médio de hora, né, de custo hora, de um profissional do nosso setor de engenharia, comparar com, por exemplo, de advocacia ou de medicina, a diferença chega a ser 10 vezes. Exatamente. 10 vezes. E assim, o setor da engenharia é o setor responsável por 2/3, eu falo isso várias vezes em vários cortes, porque é o indicador. 2/3 do PIB do país vem da área das engenharias da agronomia. Quer dizer, é a locomotiva, é quem gera a riqueza, é quem, como você falou, está em tudo. E aí, a remuneração de referência é muito baixa. Chega a ser, às vezes, 1/10. Um profissional, por exemplo, que passa num concurso público para a prefeitura de engenharia, comparado com um de advocacia, um procurador, é 1/3 o salário. Fora a sucumbência. Então, assim, é destoante. Mesmo que tenha um interesse, mesmo que goste de matemática ou física, tem que ter uma paixão muito grande de vocação sobre um cenário que se coloca. Um cenário onde a contestação pública é de quem segue na área está envolvido em corrupção. Então, assim, Sim. Isso é muito negativo, até para um projeto de país. Exatamente. Sim. E aí, voltando à questão do ensino, né? Como é que a gente pode repensar, talvez, uma metodologia de tornar mais atrativo, né, o conteúdo da engenharia? E eu sei que algumas coisas a gente já vem fazendo, né, Gisele? Você veio comentando aqui antes, você veio falando, poxa, vamos fazer uma ação com um programa CREA Júnior, que é focado para conhecer a fábrica da Volkswagen agora, enfim, que outras formas você enxerga, e o Conselho é um instrumento para isso também, né, que a gente pode trabalhar para iniciar a reversão desse cenário negativo, que hoje é um diagnóstico posto, né? Acho que isso aí ninguém vai contestar, até porque os números são escancarados, não é uma percepção. Uhum. Você tem números que escancaram esse cenário. Então, como é que você enxerga que seriam estratégias interessantes e importantes que podem ser abarcadas, inclusive, num programa que a gente está falando aqui sobre projetando um CREA do futuro, né? Que podem ser abarcadas sobre um programa para um conselho, né? Já colocando aqui um mandato futuro, né? É claro que a gente sempre busca avançar, a gente pode falar aqui sobre coisas que a gente avançou, mas o que mais a gente deve avançar?
Bom, eu acho que a estratégia de conhecimento mesmo das fábricas, por exemplo, né, nós tivemos o evento do CREA aqui, onde nós tivemos um espaço do CREA Júnior, Esse é um tema interessante. do CREA Jovem, e foi super interessante para os estudantes. Então, um conselho atuante é um ponto diferencial. Porque, primeiro, que aquele aluno, né, aquele propenso a cursar engenharia, ele vai ver que existe um conselho atuante em prol da engenharia. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o programa, tanto o CREA Júnior quanto o CREA Jovem, que já são para os recém-formados, eles trazem perspectivas muito interessantes. Cursos de capacitação, cursos de aperfeiçoamento e o melhor, né, que é o contato do conselho com a universidade, porque a gente não pode caminhar separado. É claro que as propostas são diferentes, né? Ensino é ensino, regulação da profissão é regulação da profissão, mas ele futuramente vai ser um profissional registrado, porque ele não pode atuar sem um registro profissional. Então, esse contato é muito importante, porque faz ele entender, né, o que é o CREA e as diretrizes que ele vai seguir, as atribuições profissionais, aonde ele vai poder atuar, que isso é um outro ponto também, Miguel. Muitas vezes o desinteresse vem por causa do estudante não entender as opções que ele tem dentro da engenharia. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha área, engenharia de produção. A engenharia de produção, nós temos diversas áreas de atuação. E muitas vezes aquele propenso candidato, ele fica limitado por uma visão única que ele tem. O engenheiro de produção, ele só pode atuar na linha de produção? Não. Ele, dependendo da atuação, ele pode trabalhar com gestão, com projeto, com logística, né? Depende das atribuições que estão lá na resolução. Então, por exemplo, o contato com a indústria é muito importante. E isso o Conselho ele pode ajudar, trazendo o espaço, como nós tivemos lá no CREA, aqui, diversas indústrias, empresas, para que o estudante possa conhecer. Então, a capacitação, visita técnica, isso tudo torna o contato com a engenharia muito mais atrativo. Com certeza, Gisele, eu acho que você trouxe assim, pontos fundamentais. Falou das visitas técnicas. Eu lembro com muito carinho as minhas visitas técnicas como estudante. Era uma coisa que sempre me abria um despertar sobre uma nova lógica, sobre como um novo setor, um novo segmento. Eu tenho guardado isso com muita lucidez, assim, com uma memória muito viva na minha formação. E acho que isso possa influenciar também muitos profissionais ali, criar, às vezes, network, relacionamento. E acho que, sim, programas como o CREA Júnior tem que ter e o CREA Jovem tem que ter esse foco. Mas você citou aqui um marco da nossa gestão, que foi a criação do CREA aqui, que é o maior encontro de conselho profissional, né, que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que reuniu em 2 edições, mais de 10 mil participantes e muitos estudantes. Inclusive, nessa edição que teve em 2026, né, muitos estudantes da UERJ na CIF. Né, uma adesão muito forte, levando projetos da UERJ, o que despertou a organização do CREA aqui, vou dar um spoiler aqui, e compromisso meu, reeleito como presidente do CREA, teremos a edição 2027, 2028, 2029, né, de ampliar o espaço do CREA aqui, porque a demanda latente das instituições de ensino em levar os seus casos de pesquisa junto aos estudantes, de projetos de extensão, a ser apresentado ao nosso setor profissional, e interesse da grande mídia em cobrir isso, mostrou que a gente tem que repensar o espaço do CREA aqui
para ter um ambiente adequado para levar esse tipo, porque é muita inovação, isso é uma coisa característica do jovem, né? Ele é pujante, ele não tem medo de apresentar alguma coisa ali disruptiva, nova. Não é quadrado, ele quer romper, né, as barreiras. Isso ficou muito latente. A gente colocou um espaço, vamos dizer assim, porque a gente não imaginava essa demanda. Muito mais reprimido do que era, né, a pujança que as instituições de ensino produzem hoje, e era inclusive de desconhecimento nosso como conselho. Então, porque não tinha esse histórico. Né? Nós temos, por exemplo, um grande evento de premiação, né? A Gisele sabe que também coordenando os trabalhos científicos, que é um evento que já está, acho que foi no seu 13ª ou 14ª edição esse ano. Não vou lembrar agora de cabeça, mas já tem mais de 10 anos de realização, que une ali centenas de estudantes de graduação e pós-graduação premiados pelo CREA, que é um sucesso. A gente fez um grande evento no Teatro Caetano esse ano. É um grande sucesso dessa sinergia instituição de ensino e conselho, e agora desdobra na nova visão, pensando nisso, né, Nassif, que as universidades, né, elas são ensino, né, elas são pesquisa e elas são também extensão. E traz, né, esse lado, esse braço da extensão para dentro do conselho, para a sociedade. E como é que foi, né? Eu lembro de você me ligar, pô, Miguel, como é que vai ser isso e tal? A gente tem aqui a demanda, a empresa júnior, os núcleos e tal. Como é que foi, né? Como é que foi a sua experiência no CREA aqui, com os estudantes? Como é que foi o feedback? O que você acha de projetos como esse? Para quem não está vendo, né? Já vou logo dedurar ele aqui, né? É professor, mas ali, ó, tá com a cola. Você vê que situação, hein? Você que é aluno do Nassif, essa você não esperava. Se ele der uma prova sem consulta, você fala assim, mas professor, no podcast você estava consultando. Mas entendeu? Eu não sei se não estava aparecendo, não, né? Uma câmera aqui. Mas eu já o dedurei logo. Tá vendo, José? Miguel, é importante mesmo dar esse depoimento do CREA aqui, porque a edição de 2026 a gente conseguiu levar na UERJ, né? Eu me movimentei bem, né? E a gente levou, como você disse, vários grupos, né? Então, dos grupos de foguete, grupo de satélite, grupo do Baja, né? Então, a gente levou lá do Game Lab, do pessoal fazendo games, né? Então, foi uma experiência muito boa e que eu acho que você não sabia, eu esperei mesmo para falar aqui, mas a gente estava falando agora dessa coisa da pressão virtual, né? Mas o que os estudantes querem é o contato presencial, né? Pois é. Né? Então é isso, eu a gente concordo fala, com né? você. E aí ter levado... Queremos, né? Todos nós. Assim, todos nós. Substitui. Com pandemia, que a gente teve pandemia, né? Então a gente passou por isso tudo aí e o que eu pude ver no evento do CREA aqui, depois que a gente passou, até ontem eu recebi o grupo de foguete lá na minha sala, que teve um aumento do interesse dentro dos estudantes da engenharia desses grupos que foram no CREA aqui. Eles saíram de lá muito empolgados. Que legal, hein? Eles teve um aumento mesmo até de organização, sabe? Grupos que estavam meio desanimados, assim, do pessoal tocando. O CREA aqui reacendeu mesmo uma vontade nos alunos. Os grupos todos me procuraram, a gente criou uma rede de grupos dentro da UERJ, a partir do CREA aqui. E eles começaram a pensar sobre buscar patrocínios e todos eles foram me procurar para a direção ajudar a mandar os ofícios para vários lugares para eles tentarem patrocínios, isso tudo. Com o próprio CREA. Com o próprio CREA. Pensar, né? Temos edital agora inédito de patrocínio do CREA, patrocinando mais de 40 eventos esse ano. Por que não fazer uma feira de ciências? Sim. Envolvendo esses grupos na UERJ, por exemplo? Então, o evento CREA aqui... A gente patrocinou um evento, inclusive... No fórum, né? Da Estácio, a gente vai escrever. Sustentabilidade. Eles se motivaram bastante a escrever, a criar um primeiro encontro de grupos da UERJ, de grupos estudantis da UERJ. Então, eles estão cheios de ideias lá, fervilhando de ideias. E isso tudo partiu do CREA aqui.
Então, eu acho que... Que legal que a gente às vezes não tem dimensão. A gente não sabe, né? Exatamente. E todo mundo que vai falar comigo, os estudantes estão falando comigo, professor, não, porque lá no CREA aqui, depois do CREA aqui, e a gente viu lá, teve contato com essa pessoa, com essa empresa, com essa associação, com essa entidade. Então, eles estão empolgadíssimos. Assim. Então, acho que o CREA aqui, respondendo a sua pergunta, teve uma função muito boa de reacender essa chama, sabe? No aluno que estava meio desestimulado com essa coisa de pandemia. Que sabe? legal, hein? Acho que do profissional de maneira geral, né? E essa é a missão do evento, né? O evento ele tem como objetivo ser esse grande encontro, né? Um momento onde a gente ali pauta a grandeza do nosso setor, porque é muito ruim a gente só ser demandado na hora que tem um acidente, uma tragédia, porque é muito cruel essa coisa da fiscalização em termos de comunicação, né? Porque quando ela funciona, ela é invisível, ela é silenciosa. E aí quando acontece um problema, aparece. Vem a demanda. Então parece que só falha, só erra, só não está presente. E não é real, não é real. Né? E é um setor de risco real. Né? O setor da engenharia é um setor... por mais que você como profissional de segurança do trabalho, a gente sabe, mais que você siga todos os protocolos, por exemplo, você está diminuindo as probabilidades e as estatísticas. Mas a gente eliminar o risco 100% é muito difícil. Viver é um risco, né? Exato. Mas assim, nossa atividade, e muitas vezes riscos de altíssimo impacto. Exato. Né? Eu costumo brincar quando eu falo com alguns profissionais de outra área, assim, rapaz, se eu errasse na minha área, como você erra na sua... Metade da humanidade já... irmão, eu acho que eu tava preso. Acho que eu tava preso. Exato. Porque, assim, realmente, você pega, às vezes, um advogado que escreve um errado, você pega alguém da área de comunicação que erra grotescamente algum conceito, pega, às vezes, um cara da área financeira que faz uma conta errada. Mas você assim, pô, pelo amor de Deus, cara, não pode. A gente não pode se dar o luxo de errar. Desse tipo de falha, porque a gente sabe que isso pode impactar até num óbito, numa morte. Exato. Né? Então, é essa dimensão que precisa ser, inclusive, remunerada adequadamente sob o grau de risco que se abraça. Exatamente. Que é outra questão também que envolve, né, o interesse. Mas o CREA aqui, o Nassif, ele nasce com esse propósito, com essa ideia. Né? No eixo, quando a gente traçou a campanha lá em 2023, a gente foi em 3 eixos: defesa do setor, representatividade, inovação e tecnologia, que ainda são os eixos da nossa proposta e nossa campanha hoje. E aí, o CREA aqui, eu falei, cara, é uma concepção de uma sinergia disso. Porque ali a gente quer defender o setor junto à sociedade e junto internamente, ampliar a nossa representatividade, então ele precisa ser grande, ele precisa se pensar grande e tem que ser um berço de inovação tecnológica. Então, juntar, trazer os núcleos das universidades, colocar ali o que está acontecendo de vanguarda no momento e tal, trazer as empresas, pedir para as empresas trazerem quais são as inovações e tecnologia que elas estão implantando. Então, isso eu acho que é a alma do que o evento é. E aí já fica aqui, como eu falei, o spoiler, né? A ideia para 2027 é a gente duplicar o espaço, pensando numa área ampla, adequada para receber esses núcleos da área estudantil, para que isso ganhe pujança, para que vire um desdobramento muito grande para o nosso setor. E isso, no longo prazo, eu não tenho dúvida, modifica a forma como o setor se organiza aqui no nosso estado. Com certeza. Até internamente, né, Nassif? Porque a gente pode trabalhar uma questão até de uma competição interna de qual vai ser o projeto que vai ser apresentado no CREA aqui. Olha, aí, isso é uma boa, hein? Eu acho que no primeiro momento a gente tem que ampliar e depois pensar em premiações, claro, por que não? Acho que tudo que some na valorização, né, da busca pela melhor capacitação e melhor entrega desses garotos, essas garotas, desses jovens profissionais também, a gente tem que estar trabalhando conjuntamente. E o Conselho tem também, de certa forma, essa missão, né? Que é uma missão
de pensar além só da atividade regulatória e fiscalizatória, pensar no próprio setor, né? De como avançar e evoluir o próprio setor. E aí, pegando agora um pouco do lado de vocês como conselheiros, né? Como é que vocês enxergam agora, principalmente o Nassif entrando agora, você com um pouco mais de experiência, né, Gisele, mas como é que vocês enxergam agora, uma vez dentro do plenário, do conselho, a imagem que vocês tinham antes, quando estavam fora do CREA, e agora de dentro, esse antagonismo? Depois eu posso até dar um depoimento meu também como presidente, né? Como é que vocês enxergam isso e o que vocês trariam assim, numa conversa, num diálogo para esse profissional que está nos assistindo agora? Primeiro, entendam o que é o conselho. Porque o conselho ele é muito além do que a gente acha que é só pagar a anuidade. Isso, né? Com certeza. E, primeiro, aproveitem, né, tudo que o conselho vem fazendo. Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer que, de um tempo para cá, eu tenho recebido muito é a comunicação. Então, isso é uma coisa que, de fato, abriu muito as portas, né, de entender a engenharia, do CREA presente em todos os lugares. E, como conselheira, aprendi muito, principalmente em relação à questão de normativos, entender, de fato, o posicionamento, a função do nosso conselho e o quanto de representatividade a gente pode trazer para a nossa profissão. E aí, pegando esse gancho da representatividade, né, e trazendo para você, Nassif, essa discussão, historicamente, infelizmente, o nosso setor peca muito nessa área. Você vê, isso é possível transformar em métrica. Na última eleição, tinham 80 mil profissionais habilitados a votar, que votaram só 9.700. Isso dá aproximadamente 1 a cada 10. Dá 12%, um pouquinho mais, mas é 1 a cada 10. Isso porque dobrou. Porque na eleição anterior tinham votado só 5%. E aí a pergunta que eu faço, isso eu estou descartando a eleição da pandemia, porque aí é um ponto fora da curva mesmo, porque a pandemia foi desmobilizada completamente. Isso traz um ponto que é essa falta de pertencimento ao nosso setor, que um evento como o CREA aqui, como outras ações que a gente também busca fazer, e dentro da própria universidade também, ele desvaloriza no final o nosso setor. E como você enxerga que a gente pode reverter esse cenário, né, de gerar um maior senso de pertencimento, uma maior participação do processo de escolha das representações, presidente do CONFEA, presidente do CREA, diretores da nossa Caixa de Assistência Mútua, porque é muito diferente, eu posso falar agora como presidente. Eu eleito, e olha que eu fui o mais votado dos últimos tempos, desde que tem votação direta, né, para o processo eleitoral direto. É muito diferente eu eleito com 5% praticamente dos votos possíveis, né, ou eu eleito com 50% dos votos possíveis. Né, ter 4 mil votos, eu tive 3.643, mas arredondando aqui, só para simplificar, aproximadamente 5%, ou eu eleito com 40 mil votos. Né? É uma diferença absurda de como você tem representatividade perante qualquer gestor público, qualquer membro do Poder Legislativo, qualquer empresa, qualquer instituição que a gente vá dialogar. E isso só enfraquece o nosso próprio setor. Então, como é que a gente pode buscar estratégias? Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas você está com cola aí, você de repente tem aí essa comigo resposta. Mesmo. Tem resposta para tudo aqui. E, ó, em tempos de IA, a cola dele é no papelzinho, bicho. Você tá achando o quê? E com escrito à mão. Ali, ó. Não é nada Isso aí é roots, não. é raiz, ó. Isso aí é modelo raiz de fazer a colinha.
Mas trazendo aqui essa divagação, mas não é divagação, porque na verdade, uma discussão aprofundada. Como você falou, assim, você trouxe na primeira discussão, né, são muitos eixos, uma discussão complexa. Mas esse é um ponto que também, pensando no longo prazo, né, e somos profissionais que pensamos também de forma, né, de longo prazo, estruturada, planejada, como é que você acha que é possível a gente buscar uma reversão desse cenário? Olha, Miguel, eu estou no meu primeiro mandato aí de conselheiro, né? Então, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu acho que acabei entrando, mas também eu estava totalmente fora, né? Eu não sabia de nada e tal, mas eu acabei ficando um pouco desapontado, assim, um pouco angustiado. Vou ser sincero. De estar totalmente fora, não saber de nada, já é um cenário Então, é isso aí. Então, assim, o meu desapontamento, minha angústia foi exatamente essa, de entrar e de reparar o afastamento tão grande que tem, né, do sistema com relação, né, aos engenheiros mesmo, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que o que eu senti é uma rede funcionando independente, assim, sabe? Eu acho que esse foi um primeiro ponto, né? E o segundo ponto é uma impotência mesmo, né, de atuação mesmo, que eu acho que o que eu imaginava era sempre uma atuação muito maior, porque é difícil, né? Porque são poucas pessoas, né, para poder dar conta de toda a engenharia aí que a gente tem no CREA do Rio, né? Do Rio de Janeiro, né? São então mais de 100 mil profissionais registrados e mais de 20 mil empresas. Exatamente. Então a minha angústia é exatamente essa, de perceber, né, quanto é insuficiente o número de pessoas que a gente tem trabalhando ali, né, vendo isso. E o distanciamento, que eu já tinha uma ideia, já sentia na pele isso, quando eu olhei ali eu vi mais ainda isso, né? Eu vi assim, apesar de ter aí na sua última gestão uma mudança boa, assim, né, desse paradigma, eu acho que eu consegui perceber na pele esse distanciamento, entendeu? Então eu acho que o que eu imagino que a solução que tem é fazer um CREA aqui e ali. Então eu acho que aumentar ainda mais para mais ainda, né? CREA aqui e ali e em todo lugar. Porque o que eu vejo... Descentralizar, né? Sair também só aqui da capital, pensar também nas demais regiões do Estado plural. Exatamente. Isso então eu acho assim, o que eu vejo como desafio é cada decisão que a gente toma, cada ação que a gente fizer dentro do CREA, a gente pensar em sair do CREA. Entendeu? Uhum. Eu acho que isso e trazer cada vez mais e ir para fora do CREA cada vez mais, para que o CREA não fique fechado nos seus próprios procedimentos, nas suas próprias rotinas administrativas. Mas, Gisele, né? Pegando esse gancho do Nassif, você não acha que tem uma parte reativa você que já está aí no segundo mandato de conselheira, de um pessoal mais conservador dentro do CREA, que pensa e age, infelizmente, hoje, né, até apresentando um projeto contrário nesse inverso do que o Nassif fala, né? Exatamente. Eu acho que mudança sempre assusta. Eu penso sempre nisso. Mas eu penso que mudanças são boas. Então, de fato, né, acredito que a inovação, o excesso de comunicação, muitas vezes ele assusta um pouco. Opa, peraí, né? O CREA está aqui, o CREA está atuando na instituição de ensino. Quebrando essas barreiras, a gente vai perder o controle. Vai todo mundo prestar atenção nisso aqui. Então, mas isso faz parte do protagonismo. Eu acho que o que a gente primeiro precisa entender é que se nós queremos esse protagonismo que a gente tanto fala, a gente precisa evoluir. Precisa da comunicação, da inovação, da tecnologia ao nosso favor. Perfeito. Então, não tem como nós termos desenvolvimento sem engenharia, sem inovação, sem a tecnologia ao nosso favor. Então, assusta, a mudança assusta. Eu confesso que, de fato, quando o CREA aqui chegou, eu primeiro falei, bom, o que será que vai ser esse evento?
Foi a primeira percepção que eu tive. O que será que vai ser esse evento? Né? E, primeiro, é uma outra questão, um evento gratuito, totalmente voltado ao profissional e ao estudante, ao jovem de engenharia, o que é uma característica bem detalhista, porque não é algo assim genérico. Ele foi pensado para os profissionais que compõem o sistema, então a agronomia é envolvida. A última edição, por exemplo, eu achei muito bacana o protagonismo da agronomia no evento. A gente deu um destaque a essa... Exatamente. Então, assim, de fato, a mudança assusta, mas ela tem que ser encarada como bem-vinda, né? Acho que não tem como a gente evoluir sem se desenvolver. Não tem como. Você sabe que as universidades são muito criticadas, né? Eram muito criticadas. Tem até uma simbologia que fala da Torre de Marfim, né? Que é a universidade, uma torre de marfim dentro da sociedade, né? E a política de extensão agora, né, que já tem alguns anos, ela mostra exatamente isso, que quando você coloca a sua extensão e quando você sai com a universidade para o seu entorno, para a sociedade, para o Estado, você aumenta muito, né, o reconhecimento da sociedade com a universidade. Né? Aquele investimento que a sociedade faz. O investimento que a sociedade faz. Então, eu acho que... Direto ou indiretamente, porque até mesmo nas instituições privadas, de alguma forma, né, há sempre ali o financiamento estudantil, sempre tem tem que haver abraçar esse valor para que se tenha esse pertencimento social sobre a importância daquela instituição, daquele ente, né? E aí no que eu estava falando, eu acho assim que é isso, o CREA ele teria que sair, né? Não virar uma torre de marfim do CREA, né? Então, buscar... Então, o CREA vai fazer uma visita, então o CREA tem que estar CREA aqui, ali, acolá, em todo lugar, né? Que eu já falei. Mas assim, a gente tentar... em todas as nossas ações, então a gente estava falando antes aqui, uma visita à CSN, né? Então a gente tentar, em todas as ações do CREA, a gente tem um convidado, um ouvinte. Você vai chamar quem? Então vamos fazer uma visita à CSN. Quem é o convidado? Eu acho que a gente tinha que pensar em resoluções nossas para que a gente sempre tenha a figura da sociedade junto com a gente, de que o CREA não trabalhe sozinho, entendeu? Então o que eu sinto falta é isso. De a gente estar indo fazer uma visita, então vamos convidar a universidade, vai levar os alunos, né? A gente vai qualquer ação que o CREA fizer, que ele não haja sozinho, que ele tenha sempre a figura de um observador, de um visitante, de um ouvinte, para que ele não fique agindo sozinho, entendeu? Eu acho que essa aí é a grande questão que eu acho que consegue trazer, sabe, o profissional para dentro do CREA, o aluno recém-formado, as escolas de segundo grau para poder motivar. É claro que a gente está falando de um problema aqui muito maior do que a gente. Tem um problema da desindustrialização do país. E que não é só, né, no estado do Rio de Janeiro. Não é só no estado do Rio de Janeiro. Então, no Brasil. Assim, a gente recebe, na verdade, uma herança, né, do desinteresse de engenharia nacional. Né? E é um processo, né, o Nassif, né? Não adianta também achar, vamos fazer uma ação agora que vai resolver esse contexto. É um processo. Não, e é um somatório de ações constantes, permanentes, que não podem parar, inclusive, né? Porque eu falo aqui, eu tenho um compromisso de continuar com o CREA aqui, por exemplo, que foi o que a gente aqui externalizou. Não sei se esse é um compromisso, por exemplo, de outras alternativas que se apresentam hoje à disputa da presidência do CREA. E é uma visão, né? Uma visão estratégica. E uma visão que eu acho que é importante deixar isso muito claro, né? Com toda a responsabilidade financeira que um gestor público precisa ter. Eu sou servidor público também, né? E quando assumi o CREA, a visão estratégica nossa foi: a gente vai avançar, a gente vai fazer muito mais. Porque, veja bem, só nessa parte de eventos, a gente realizou um grande evento do CREA, né? E, ao mesmo tempo, patrocinamos mais de 40 eventos por todo o estado, dos mais diferentes setores relacionados ao nosso conselho.
Então, isso foi uma realização interna e uma participação externa, coisas que não existiam. Simplesmente não existiam. E isso dando superávit. Então, é possível se fazer muito mais. Né? Não se tem desculpa para não se fazer. Existe, sim, né, um processo que é gradual. Isso eu posso falar por experiência própria, que às vezes você entra numa expectativa e a realidade ela é dura, cruel, e bate de frente com você e fala, ó, segura a tua onda, entendeu? Exato. É aquele meme, né? Expectativa versus realidade. Então, assim, foram 2 anos e 3 meses de mandato, porque foi antecipada a eleição, seria no final do ano, teve que trazer, trouxe a decisão do Confed trazer a eleição para antes do processo eleitoral presidencial, para não ter essa... que já é um processo, como eu falei aqui, com baixa adesão do nosso setor profissional para votar. Se tiver junto com outro processo que já é bem conturbado e confuso, aí a adesão vai lá embaixo de vez, né? Então, eu não discordo da tomada de decisão do Conselho Federal, dos Conselhos Federais, mas, de fato, atrapalha quem estava na primeira gestão, porque reduziu significativamente o tempo de mandato até para tomadas de decisão que estavam pensadas, né, e planejadas, que tiveram que ser antecipadas. Então, isso tudo impacta, né? Eu vou dar o exemplo da mudança do sistema. Eu tinha 1 ano e meio de planejamento de mudança do sistema e, de repente, eu tenho que reduzir para 1 ano. Imagina, como engenheiro, vou fazer aqui, esse prédio vai levar 3 anos e, de repente, falar, agora tu tem que fazer em 2. E aí você fala, cara, se vira, vamos dar um jeito. Né? É um nascimento prematuro. Não tem como não ser. E aí, com as adversidades que acontecem, mas também, conforme você vai ali trabalhando, vai ganhando robustez e a coisa vai funcionando. Então, toda inovação abraça um certo risco, né? Exato. Quando a gente fez o CREA aqui, por exemplo, na primeira edição, a gente abraçou um risco. Deu tudo certo, foi um sucesso, mas havia um risco, havia uma desconfiança natural, inclusive. Eu acho que é da natureza. Mas nem por isso a gente pode deixar de abraçar esse risco também. Então, já a gente conduzindo aqui, né? Como disse, o objetivo aqui é a gente fazer essa troca de ideia, esse bate-papo, trazer uma visão aqui mais específica. Eu também sou professor, né? Do curso de Engenharia Civil do Cefet, eu leciono desde os meus 17 anos de idade, matemática, física, e aí depois indo para a área aí universitária, mas eu vejo que esse é um assunto que ou a gente reverte o interesse do jovem pelo setor da engenharia, ou o país não vai sair do buraco que se meteu, sobre o problema de desindustrialização, sobre um desenvolvimento social, um desenvolvimento ambiental, porque a garantia, né, das condições ambientais, da melhoria social, ela está completamente atrelada à geração de riqueza, de forma regulada, de forma fiscalizada. Senão, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. E pega cases, né, por exemplo, lá, os cases asiáticos, lá, todo mundo adora pegar a China, né? Como um case, mas a China ela é gerida por engenheiros. É um país gerido por... O presidente é engenheiro. Não coincidentemente. Então, eu acho que esse é um foco que a gente precisa construir. O Conselho tem o seu papel nesse ponto. Não é o único. Realmente não é. Mas ele tem o seu papel como um ente de relevância, uma autarquia pública de relevância. As instituições de ensino também têm o seu papel. Exatamente. Nesse dizer, né, e nesse incentivar. E nós, profissionais do setor, né, que estamos em posições de representatividade, também temos o nosso papel. E acho que essa convergência aqui, e hoje aqui um pouco conversada, né, junto aos nossos colegas que nos assistem aí em qualquer lugar do mundo via, né, a internet, que são entregas do setor de engenharia, né, permite que a gente tente, de repente, aprofundar um pouco, despertar um pouco, até alguém a mais que queira contribuir, que queira somar esforços nessa direção.
Nassif, Gisele, quiserem também fazer alguma pergunta para mim, eu estou aqui aberto a qualquer questionamento, né? Essa é a dinâmica do podcast, mas também trazer aí algum apontamento que vocês queiram no final aí, como é que vocês enxergam esse momento. Primeiro, agradecer, Miguel, e dizer que eu fico muito feliz com essa retomada da nossa engenharia, dessa visibilidade. Acho que o termo certo é esse, né, Nassif? A gente voltou a ter visibilidade boa, positiva, Perfeito. Não só negativa na mídia, porque, como você bem colocou, antigamente a gente viu o CREA quando tinha um acidente. Vamos chamar o CREA. Né? E eu fico muito feliz como engenheira, digamos assim, não só como professora, de ver essa visibilidade positiva do Conselho, dessa preocupação do CREA estar presente nas universidades, nas indústrias, nas empresas, porque isso traz não só a retomada de uma confiabilidade, vamos usar o termo técnico, né, de engenheiro, da confiabilidade, mas também de marcar presença. Dizer que a engenharia está presente, está viva, e a engenharia pode ser muito mais do que a gente pensa. Perfeito, Gisele, adorei. Nassif. Obrigado aí também por pra gente ter participado. Acho que foi uma boa discussão. Eu acho que a gente tem muitas. A gente podia passar aqui 2 meses aqui sentados discutindo, né? Eu tô em 2 meses em campanha. 2 meses com papelzinho. Ele tem papelzinho para 2 meses. Aqui. Eu tenho papel para 2 meses aqui. Dá pra gente ficar muito tempo aqui. Eu gostei porque eu tô sem papel. Então as minhas provas podem continuar sendo sem consulta. Aí, ó. Mas eu acho importante a gente pontuar essas questões. A gente tem que pontuar, porque 2 anos de mandato é muito pouco, eu acho, realmente, né? 2 anos e 3 meses, né? O mandato são de 3 anos, mas acaba sendo antecipado em virtude do processo eleitoral. É muito pouco tempo, né? Eu também estou lá na primeira gestão e o primeiro mandato a gente tira a poeira dos porões, né? E arruma um pouco a casa. É difícil a gente tentar, mas a gente já mostra porque veio, né? E a trajetória essa trajetória toda do aluno, né? Do estudante, até do jovem, até se formar engenheiro, tá muito difícil, né, Miguel? Se você olhar aí, o aluno passar por isso tudo que a gente falou do início, né? Depois ele encarar um curso de engenharia, onde ele não vai ficar 5 anos, ele vai ficar 6 anos, 7 anos, né? Muitas vezes, tendo que, às vezes, sustentar a casa, né? As mulheres com filhos, quer dizer, uma vida bem difícil que vai dando uma evasão muito grande no caminho. Quando não tem a greve no serviço público também. Não tem a greve, E ao final, assim, ter uma profissão desvalorizada, muitos engenheiros sendo contratados como analista de engenharia, né? Então um problema sério. Então a gente não pode nem culpar o jovem, porque quando ele olha esse cenário todo, o que ele vai ter que passar, provavelmente a gente, de repente, hoje em dia, a gente também não teria escolhido esse caminho, né? Porque é um caminho tão difícil, tão duro, e que não vai ter tanta recompensa assim ao final. Então é difícil a gente tentar mudar isso. A gente está aqui, a gente no meio de campo, o CREA na ponta, né? Mas existem problemas sérios e graves de ambiente mesmo brasileiro, né? Que vai trazer essa dificuldade toda, né? Pro jovem, né? A inteligência artificial é um ponto que a gente não tocou, dá pra gente ficar também um tempão aqui, né? Mas ela vem também contribuir para isso. Eu tenho 3 filhos, né? E eu estava estudando ontem com um deles, ele pega a questão, ele estava estudando física, eu fui ensinar física para ele. Ele pega a questão, bota na inteligência artificial, sai a resposta toda passo a passo. Então, assim, ele não tem o meio de campo, ele tem a resposta já certa e confiável. O meio de campo para ele não faz mais sentido, entendeu? Ele não tem o tempo, inclusive, de aprender, né? Porque exatamente. Aprender leva tempo. E ele não vê mais sentido nisso, entendeu? Os meus filhos, eu percebo muito bem, assim, do jovem.
ele não quer mais fazer o meio de campo, a resposta eu já tenho, entendeu? Então ele quer aprender como chegar na resposta rápida. Mas o meio de campo não interessa mais para ele. Então ele não interessa mais fazer listas de integral, listas de derivada, não interessa mais ao jovem. Então, assim, a gente tem que repensar, falando como academia agora, das nossas práticas pedagógicas mesmo, né? Eu recebi outro dia um professor lá na UERJ que falou: dei 10 para todo mundo na P1, dei 10 para todo mundo na P2. Ele apoia o uso da IA, a disciplina dele é uma disciplina de linguagem de programação, ele apoia, e ele falou: todo mundo tirou 10 na primeira prova e todo mundo tirou 10 na segunda. E eu sei que as pessoas fizeram, porque cada um deu uma solução diferente para o problema. Usaram a inteligência artificial, né? Então, ele disse que vai pensar agora, esse período inteiro agora, como é que ele vai repensar as práticas pedagógicas dele para levar o raciocínio analítico, o raciocínio lógico, fazer com que o objetivo da disciplina seja cumprido, mas com outras práticas pedagógicas, porque essa não serve mais, o aluno não está mais interessado nisso no meio de campo, entendeu? E não é mais o desafio. Nossa, você abordou um tema aqui assim que foge um pouco do que a gente começou aqui, mas eu acho que merece um apontamento antes da gente encerrar, até porque uma das propostas que a gente trouxe, né, é o CREA, que é o CREA com IA, com inteligência artificial, junto aos seus processos. Uhum. Né? E se nessa gestão a gente fez a disrupção de um sistema com 20 anos de defasagem tecnológica, o que é uma vergonha, né? Diga-se passagem, né? Imagina que há 20 anos atrás nós não tínhamos smartphone. A internet era discada. O sistema, ele tinha uma concepção que você não conseguia acessá-lo por um smartphone de forma plena. Então, e eram vários sistemas isolados internamente que um não dialogava com o outro. O sistema de busca para fiscalização é em DOS. Programação tipo DOS de busca. Então, assim, era um negócio arcaico até. E você busca integrar isso tudo sem parar com a base que precisa ser mantida e permanecida. Quando eu olho para trás, eu falo: eu tava louco de ter proposto um negócio desse. E aí, quando eu propus, eu falei: vou fazer. E topar fazer. É uma ousadia, ainda mais em tão pouco tempo. Né? Mas a gente, às vezes, não sabe que não dá para fazer, vai lá e faz. Né? E fizemos, mas agora tem um novo desafio, que é esse desafio aonde não é mais só o processamento dos dados, onde não é só mais parametrizar e organizar uma base. É como isso também passa a ser interpretado por uma inteligência que começa a cruzar todas as informações, começa a, agora com o cloud, por exemplo, fazer de agente, né, um trabalho que antes seria, inclusive, muito característico do jovem profissional, do iniciante. Então, eu lembro, o meu primeiro estágio, até hoje eu lembro, eu fui contratado na Sonda Técnica, que é uma das grandes empresas de projeto, e aí o doutor Antero, que era o gerente da área de estruturas, falou assim, eu estava no segundo período, sei lá, terceiro período, acho que eu estava no segundo para o terceiro, e aí ele falou assim: Miguel, você conhece a ISO 9000? Eu, sim, de qualidade e tal. É isso, tá aqui. Aí me deu isso aqui é para você ler. Pode deixar, vou ler. Enquanto você lê, a gente tem aqui uma questão. O quê? Tá vendo aqui, na ISO 9000, nessa página aqui? Tô vendo. Tá vendo como é que a gente tem que escrever o indicador de qualquer tipo de documento? Vem aqui, é um código, né? Então, primeiro vem qual é a área, qual é o tipo de desenho, qual é o projeto, qual é a unidade, qual é o assunto, qual é o número do desenho, e depois vem a revisão, perfeito? E aí, R0A se for interno, R01 se for externo, e as revisões vão subindo. Tô vendo, realmente, perfeito. Ele falou: tá vendo que as letras estão minúsculas? Eu falei: tô. Então, pela ISO, tem que ser maiúscula. Aí eu falei: tá. Aí ele:
você é o estagiário, tá aqui, são 2.000 documentos, tá o computador, faz aí o... Passa de maiúscula para minúscula. minúscula para maiúscula. Cara, eu Bom fiquei trabalho. quase um mês fazendo isso, porque era um computador lento pra caramba, cada vez que eu... Inclusive, eu aprendi todos os atalhos de teclado por causa daquilo. F2 para abrir, já nem lembro mais qual era, que é para selecionar tudo, para virar maiúsculo. E fiquei um tempão fazendo aquilo para trocar aquilo tudo. Hoje, no cloud, com um prompt que pode ser falado, que eu quero fazer isso, ele automaticamente reorganiza tudo em segundos, milissegundos. Então, Exatamente. Assim, um profissional jovem que não aprenda a utilizar isso, né? Claro, vai falar assim, pô, vai acabar com a profissão. Não vai acabar com a profissão, transformar ela. Exato. Então, coisa que levava 2 meses, vai levar segundos. E aí a produtividade, ela muda completamente o eixo. É uma discussão até econômica, né? Como é que isso vai se comportar? É hoje o grande debate, né? Se há ou não bolha da IA em cima da produtividade que isso vai gerar na geração econômica. Mas isso impacta profundamente o nosso setor, sem sombra de dúvidas. Em todos os, sabe, que todos os eventos conselheiros que a gente fez, a gente colocou a discussão de IA, a gente vem fazendo isso, provocando isso no CREA aqui, colocamos essa discussão nos 2 edições, porque isso, ele é uma mudança de paradigma na educação, concordo, porque a educação, ela muda de eixo. Não é mais fazer uma prova. A prova, ela começa a perder sua lógica de essência, como sempre foi. Porque a prova é um modelo fordista de avaliação. Eu vou aqui, faço o negócio, distribuo tudo igual para... Tento ser imparcial em cima disso, recebo, dou uma nota e avalio. É um modelo meio... Conceito de fordista de avaliação sobre... não, vai ser mais assim. Não dá mais, porque não tem sentido. Com a inteligência artificial, o cara com um relógio desse aqui, assim, acabou, já está tudo respondido. Então, perde o seu sentido. Como é que você vai ter que começar a avaliar? Vai ser, de repente, uma relação de troca. Você é o professor, você conhece o assunto, você vai ter que conversar, de repente, com o seu aluno para ver se ele entende, ou de projetos extremamente mais complexos de entrega. Exato. Conversar, seminários, fazer dinâmicas. Apresentações dinâmicas. A forma de caso. A forma vai ser diferente. Entender que não adianta. Que aí, onde eu cheguei a ver o pessoal, não, vamos fazer a prova agora escrita à mão. Você tá louco, vai voltar que era pré-internet. Tá louco, não existe isso. Não adianta. Você tem que absorver a ferramenta dentro da agora. Quem precisa, da verdade, se adaptar são as instituições de ensino, são os órgãos públicos, são os entes a essa nova realidade. Não o inverso, querer negar o que é uma tecnologia que chegou. Né? Então, acho que isso aí caberia um novo podcast. Poxa, bota um podcast só para falar de IA aí, ó, pessoal. Só para a gente poder falar sobre isso, hein? Isso aí. Que a gente possa trazer mais papeizinhos. Aí, seria interessantíssimo também, né, Cif? Mas fazendo aí, então, o nosso fechamento dentro dessa abordagem aí, faz aí sua saudação final. Então, obrigado aí, pessoal. Eu acho que realmente a gente tem que fazer muito mais debates assim, né? Eu acho que muito importante aí né, o encontro aí com as universidades também, junto com o Miguel. E que a gente possa aí continuar esse trabalho para que o que possa sair né, de não ficar dentro de um próprio CREA, em contato com as universidades, em contato com a sociedade, em contato com as empresas também. Obrigado. É isso, pessoal. Então a gente encerra aqui mais um episódio, nosso Projetando o CREA do Futuro, um podcast que tem como objetivo debater aquilo que a gente espera do CREA, mostrar que podemos avançar ainda mais com o nosso conselho. Eu encerro aqui com a participação da Gisele, do Nassif, agradecendo a cada um de vocês que nos assistiu até aqui e principalmente pedindo você, profissional, no dia 3 de julho, primeiro, não deixem de votar. É fundamental para o nosso conselho, para aumentar e ampliar a sua representatividade, que você vote. E leva, 3 minutos. Você pode votar de qualquer lugar do mundo.
pelo celular, na palma da sua mão. Basta você entrar no site vote.confea.org.br e lá você vai colocar o seu CPF e a senha que você recebeu pelo e-mail. Ah, mas eu não vi o e-mail com a senha. Você clicar lá, esqueci a senha, você vai receber na hora no seu e-mail. Copia lá, cola, e você vai poder votar em 3 níveis de categoria. Primeiro, presidente do Conselho Federal. Todo profissional que pagou sua anuidade até o final de maio vai poder votar nessas 3 categorias. Presidente do Conselho Federal, e aí eu estou aqui apoiando o nosso atual presidente do Conselho, também candidato à reeleição, Vinícius Marquesi, que é um cara conectado com muito das pautas que a gente apresentou aqui, teve presente nos 2 CREAQs, é um profissional que tem esse alinhamento estratégico também, né? E essa visão que eu venho apresentando dentro do projeto de um CREA Futuro. Se você entende que as propostas que eu apresentei, que as entregas que a gente avançou como gestão são adequadas à sua visão de conselho, à sua visão de setor da engenharia, eu também peço seu voto no dia 3 de julho para presidente do CREA, Miguel, presidente do CREA, e para a nossa caixa de assistência, a Mútua. Já teve um episódio aqui, você vai poder ver no card aqui embaixo. Eu peço o voto para a diretora-geral, a Ana Paula, diretor administrativo, Bruno Galdino, e diretor financeiro, Fernando Jogaib. Com isso, eu encerro aqui mais um episódio do podcast. Agradeço a todos vocês e que a gente possa continuar caminhando rumo à vitória no dia 3 de julho.